Então, nesse caso, a gente percebeu de maneira geral essas regras, e eu quero chamar a atenção para um detalhe, porque vez por outra a gente vê uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali, que fala a respeito das proparoxítonas aparentes, ou também as chamadas esdrúxulas aparentes, tá? A proparoxítona é chamada de esdrúxula, tá legal? E a gente pode perceber, de repente, que em determinada região do país, as pessoas têm uma pronúncia um pouquinho diferente. Então, o gramático, os linguistas, para evitar prestigiar somente uma determinada região, e notando que isso é da raiz da nossa linguagem, eles perceberam o seguinte, olha só, poxa, há algumas regiões que quando vão pronunciar a palavra, por exemplo, história, eu falei para você agora aqui que carie, história, né? Olha só, água. Então, a gente fala como paroxítona terminada de tom oral. Só que há algumas regiões que acabam pronunciando um pouco mais aprofundadamente esse encontro vocálico final aí. Então, no lugar de história, muita gente faz como? História, carie, árduo, por exemplo. E aí eles começaram a perceber, opa, realmente, tem região que faz assim, tem região que faz diferente, né? Então, a gente de repente pode ter dúvida, vem cá, nesse caso, é proparoxítona ou é paroxítona terminada de tom oral? Então os linguistas mostram pra gente que, via de regra, a gente tem uma paroxítona terminada de tom oral. Quando o ditongo oral ele for crescente, os linguistas admitem uma separação silábica. Então, aquilo que era um ditongo, história, ditongo crescente, ele pode ser entendido também como um hiato. História. É o que a gente vai ver aqui agora na nossa teoria. Vem cá. Então, nós vamos falar das proparoxítonas aparentes, das chamadas falsas esdrúxulas. Coloque esses nomes aí, porque às vezes em provas caem esses nomes, tá? Então, o exemplo que eu coloquei para você, ó, olha só. Paroxítonas, eu vou colocar como paroxítona de tom oral, ó. História, cárie, armário, tênue, área, espontâneo, trégua, ingênuo. Está vendo só? Então, são paroxítonas de tom oral, beleza? Tranquilo. Agora vem uma explicação gramatical. Os encontros vocálicos terminais, porque eles estão aqui, ó, no final da palavra, está vendo só aqui, ó? Tá legal? Também chamados de postônicos, que isto é, após a sílaba tônica, que aqui eu já marquei para você, chamar de postônico por isso, tá? Só uma nomenclatura para você não se perder na explicação. E aí nós temos essas terminações aqui e tal. São considerados ditongos crescentes. Então, veja bem, moçada, não quero que você fique decorando essas terminações aqui, nada disso não. Só você entender que aqui nós temos uma paroxítona terminada de tom oral, beleza? Ó, são interpretados como paroxítona terminada de tom oral. Tranquilão? Só que são ditongos orais crescentes. História, carie, armário, tênue, área. Você está vendo só? Então é semivogal mais vogal, semivogal mais vogal. Tranquilo? Beleza. Então a divisão silábica que a gente pode ter aqui é a seguinte: história, carie, armário, tênue, área, espontâneo, trégua. Está vendo? Então, paroxítona terminada de ditongos orais e, nesse caso, crescentes. Show de bola, belezinha. Agora vamos aperfeiçoando a explicação. Mas, como a gente falou, também há a possibilidade, em última instância, de serem entendidos como hiato. Por que coloquei aqui em última instância? Porque você pode entender também como havendo um hiato, como sendo palavras proparoxítonas. Você pode entender também como último recurso. Primeiro, você observa se a paroxítona terminal de tom oral. Beleza? Aí, pelas alternativas que você vai eliminando e tal, você vai, opa, isso aqui também pode ser interpretado como uma proparoxítona aparente, uma falsa esdrúxula.
Então, essa terminação aqui ela é bem interessante, porque você pode interpretar aqui uma outra possibilidade de classificação tônica, de proparoxítona. Vem aqui comigo na tela, vamos lá. E aí você vai evidenciar como um hiato. E como seria, nesse caso, a divisão silábica? História, carie, sílabas diferentes, porque são vogais agora, ó. Armário, tênue, área, espontâneo, trégua. Aí, meu amigo, você vai ter a antepenúltima sílaba tônica, o entendimento de que há aí uma proparoxítona. Beleza? E eu ressalto aqui que isto é simplesmente uma possibilidade. Só isso. Por isso temos que tomar cuidado. Ah, terror, significa então que a palavra carie, história, e a palavra córrego tem a mesma classificação, mesma regra de acentuação gráfica? Não é bem por aí. Por que não é bem por aí? E a gente vai sempre eliminando alternativas até chegar a um resultado concreto, tá? Mas quando você fala que a palavra trégua, história, ela pode ser paroxítona terminada de tom oral ou proparoxítona aparente. Tá legal? Quando eu falo que é proparoxítona aparente, isto é, ela pode ser paroxítona e pode ser proparoxítona. Já a palavra córrego é uma proparoxítona propriamente dita. Não há possibilidade de você interpretar como paroxítona terminada de tom oral. Concorda comigo? Então eu não posso igualar pura e simplesmente a regra. Somente em última instância. Só depois de você realmente perceber as demais alternativas. Aí sim, opa, realmente concordo, é isso aí. Beleza? Vem comigo na tela, vamos lá então. Então a gente faz aqui, essa ressalva é muito importante, tá legal?